Olá, vamos continuar o nosso estudo agora na disciplina de redação. Eu sou a professora Natália, sou estudante do curso de Fisioterapia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sou professora de redação aqui no UPT, também fui professora de redação no ano passado e tenho aí uma experiência vasta com o Enem, vestibulares e aprovações em universidades que eu espero que contribua para a experiência de vocês. Então, eu fui aprovada em 4º lugar no vestibular da UESB em 2016, no curso de Fisioterapia, e também fui aprovada não só em fisioterapia, como em outros cursos em outras universidades ao longo do país. Então, na Federal de Goiás, na Estadual de Santa Cruz, na FAINOL e na Federal do Recôncavo Baiano também. Eu espero que a minha experiência contribua para os estudos de vocês, que seja muito produtivo. Então, vamos lá, a gente vai continuar agora o nosso estudo de redação, falando sobre a estrutura da redação dissertativa argumentativa. Antes de começar, eu quero fazer uma retrospectiva sobre o que vocês viram com a professora Janaína nas aulas 1 e 2, em que ela iniciou falando sobre tipos textuais. Então, cada tipo textual vai ter características específicas, segmentos específicos ali dentro daquele texto que você precisa seguir para atender aquele tipo. E o tipo textual mais solicitado no Enem e nos vestibulares é o dissertativo argumentativo. Ele tem características bem peculiares que é importante a gente ressaltar. A primeira delas é o objetivo desse texto, que é persuadir. O que é persuadir? Ou convencer. Então, eu vou escrever de uma maneira que eu convença alguém sobre o que eu estou falando ali. Para isso, então, é interessante que esse texto tenha um começo, um meio e um fim, que basicamente vai ser a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, você precisa apresentar uma tese, ou seja, uma proposta, uma ideia geral que você quer defender nesse texto. No desenvolvimento, você tem que apresentar seus argumentos. Então, que argumentos você vai apresentar para sustentar a sua ideia? Basicamente a minha ideia é essa, e eu vou defender a minha ideia com este argumento. Por último, a conclusão, que vai fechar todas essas ideias e vai criar uma proposta de solução no seu texto. Pronto, relembrado então agora ficou fácil, porque a gente já sabe que tudo isso se remete à estrutura tripartida da redação. Como o próprio nome já diz, ela é uma estrutura dividida em 3 partes, que é a tese, o desenvolvimento e o fecho. Basicamente, vai ser na hora que a gente vai escrever a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Vamos lá então, para a prática. O que eu preciso saber, Nath, para na prática eu escrever uma boa redação? Bem, na introdução, você precisa inicialmente apresentar o tema da sua proposta. Então, você precisa mostrar para o seu leitor que, olha, eu li a proposta de redação, eu sei do que se trata, já entendi bem o que é esse tema. E aí, a partir disso, você vai construir a sua tese. O que seria construir a sua tese? Você vai dizer, olha, o assunto em que eu vou falar é este e a ideia principal que eu vou defender é essa. Então, é assim que a gente constrói uma tese. Você vai apresentar um pouco daquele tema, falar sobre aquele assunto e aí você vai dizer a sua opinião em cima disso, criando o que a gente chama de tese. No desenvolvimento, a gente vai, então, criar argumentos para defender a sua tese. Então, você vai falar mais ou menos isso. A minha ideia é essa, e os argumentos que eu vou defender a minha ideia vai ser esse e vai ser esse. Isso é o que você faz no desenvolvimento. Você sustenta essa tese. É como se fosse assim, é como se eu falasse uma ideia, e aí depois eu mostro, olha, eu estou provando a minha ideia por conta desse argumento. E lá na conclusão, então, você vai fechar todas essas ideias que você já falou, criando uma conexão com a tese para criar uma proposta de solução. Então, você vai lá escrever, fechar, concluir todas aquelas ideias que você escreveu, criar uma proposta de solução para o problema. Então, o problema que foi apresentado foi este, e a solução que eu vou apresentar vai ser essa daqui. Vocês viram lá com a professora Janaína que, normalmente, no Enem, todos os temas são problemas. E esses problemas, já adianto para vocês, normalmente eles são de cunho social e nacional. O que isso quer dizer? Vai ser um problema na nossa sociedade e que geralmente está remetido ao Brasil. É uma coisa mais localizada no Brasil. Pode acontecer de cair assuntos em relação ao mundo? Pode, mas o Enem ele normalmente traz essa questão da nacionalidade para dentro do problema na proposta de redação. Pronto, apresentado tudo isso, então ficou fácil. Vocês veem que não é difícil, gente. É só a gente partir da estrutura da redação para conseguir esquematizar ela e aí sim eu vou escrever a minha redação corretamente. Então, vamos lá para um exemplo mais prático de como que a gente pode escrever uma redação adequada de acordo com a estrutura dissertativa argumentativa. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês o tema da redação do Enem de 2018, que é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet.
Quando a gente vai escrever uma redação, é interessante que a gente lê a proposta completa. Lembra que a Janaína falou com vocês? Leitura, leitura, leitura. Então, quando eu olho para esse tema, eu posso imaginar várias coisas, mas quando eu for ler os textos motivadores, aqui sim eu vou entender do que se trata. Então, a proposta de redação ela é completa. Ela vai ser as regras para o que eu vou escrever, os textos motivadores e o tema propriamente dito. Então, vamos lá. No texto 1, ele fala basicamente sobre algoritmos para a seleção de música e a ilusão de liberdade de escolha. Então, nesse texto aqui, ele fala de um aplicativo de músicas que usa um mecanismo de filtragens para te selecionar músicas para que você escolha as músicas que ele sugeriu. Então, você tem uma ilusão de que é você que está escolhendo essas músicas, mas, na verdade, o aplicativo já escolheu por você. Nesse texto, ele fala que raramente erra, né? O aplicativo raramente erra, e você acaba escolhendo as músicas que ele sugere. Então, no final das contas, quem está escolhendo as músicas não é você. O próprio aplicativo está gerando ali uma lista de músicas, e todo dia você vai abrir, você vai selecionar, você vai gostar, porque ele já cria um algoritmo ali em cima daquilo para conseguir, né, te dar uma boa sugestão para que você não recuse, e aí você tem essa sensação que você está escolhendo as músicas, mas ele está fazendo tudo sozinho por você. O texto 2, ele define o algoritmo como opinião embrulhada em código. E aí ele traz uma expressão bem forte nessa questão da opinião embrulhada em código, que ele fala em relação à limitação de notícias, né? Ele fala, esses algoritmos, eles selecionam quais notícias devem ser ou não lidas. E aí ele fala em relação a, por exemplo, nas redes sociais, quando a gente abre uma denúncia, né, uma rede social muito comum que é o Instagram, quando a gente abre uma denúncia no Instagram, o próprio aplicativo vai analisar. Essa publicação está de acordo com o que eu quero nesse aplicativo, com o que as pessoas querem ver? Ah, não está. Ele vai lá e apaga. Então, ele está limitando a sua informação. Ele está tirando ali daquela rede social uma informação que poderia chegar até você e não chegou de acordo com o que ele julgou que não deveria estar. Então, até que ponto é adequado ou não a gente apagar, a gente limitar o acesso a essas informações? O texto 3, que basicamente é esse infográficozinho aqui, né? Ele traz em dados estatísticos o perfil e o comportamento dos usuários na internet. Então, ele traz aqui, né, quem é que usa essa internet, né? Qual a faixa etária das pessoas que usam essa internet, quantos por cento dos homens utilizam, quantos por cento das mulheres utilizam, e depois ele fala do comportamento, que vai ser a finalidade do acesso à internet, né? E aí ele traz aqui uma coisa muito interessante, que a maioria, 94,2% dos usuários, tá aqui, ó, ele fala que usa a internet para enviar ou receber mensagens de texto. 76,4% assiste vídeos, programas, séries e filmes. Então, assim, a maior parte das pessoas que utilizam a internet, se vocês forem reparar, vai ser para o lazer. Então, não vai utilizar tanto para estudo, para a própria comunicação em si, ela está aqui no primeiro, né, a comunicação. Então, a maior parte vai utilizar para lazer, certo? E o texto 4, ele fala uma expressão muito forte, que é a decisão informada versus obediência influenciada. O que esse texto explica, né? Depois vocês podem ler aqui bonitinho cada texto, né? Já deixei aqui no slide para vocês. Esse texto ele fala que é muito diferente de você se alimentar de diversas fontes de informação e a partir disso tomar uma decisão. Isso é diferente de toda decisão que você tomar ser influenciada por uma única fonte de dados, por uma única filtragem de dados que vai influenciar tudo que você está pensando. Nossa, Nath, mas isso é muito utópico, ilusório. Não é, gente. Voltando ao exemplo do Instagram que eu dei para vocês, toda vez que você entra no Instagram, tem aquela parte do feed, né? E aí a gente pensa assim, o feed vai ser as fotos mais novas, os vídeos mais novos, né? Os posts mais novos que as pessoas estão postando. Mas você já reparou que às vezes você entra e o que está primeiro ali no seu feed não é o que foi postado agora, nesse segundo? Foi postado ontem, ou há 2 dias atrás, ou até 3 dias atrás. Por que isso acontece? Porque se ele é o feed, né, ele traz ali tudo de novo, era para ele mostrar o que está sendo postado agora. Mas por que o Instagram faz isso? Porque ele sabe o tipo de coisa que você gosta de ver. Então, toda vez que você vai abrir um vídeo, você abre um vídeo de cachorrinho e você vai abrir um vídeo de maquiagem, ele percebe qual é o vídeo que você vai até o fim assistindo.
qual é a quantidade de vídeos que você assiste? É mais de cachorrinho ou é mais de maquiagem? E aí ele entende, é mais de cachorrinho. Então ele pensa, poxa, ela gosta mais de cachorrinho, então eu vou mandar mais vídeos de cachorrinho para ela assistir primeiro, para ela passar mais tempo. Porque quanto mais tempo você passa ali na tela do Instagram, melhor para o aplicativo. Ele vai conseguir trazer melhores métricas, né, melhores dados para a usabilidade desse aplicativo. Então ele vai poder dizer, olha, tantas pessoas utilizam, né, o meu aplicativo, vai conseguir dar um retorno melhor para os anunciantes desse aplicativo. Ele vai poder dizer assim, olha, tantas pessoas clicaram ali no seu anúncio, tantas pessoas acessaram o seu anúncio. Então você está ali rodando naquele aplicativo, você utiliza muito as mensagens, você curte os vídeos. Quanto mais você curte, mais o aplicativo ele sobe na linha de influência dele, né? Mostra que no mundo o aplicativo mais utilizado hoje no Brasil e no mundo, inclusive, é o Instagram. Então, para o aplicativo isso é excelente. Ele consegue, a partir dali, você clicar no anúncio, ele consegue uma venda para um terceiro que anunciou nele. Quanto mais tempo você passar ali, melhor. Então, como é que ele faz isso para você passar mais tempo ali? Porque nem tudo que está na internet a gente quer ver. Nem tudo que está na internet eu gosto, eu acho interessante. O que ele faz? Ele cria um mecanismo de filtragem. Ele cria os chamados algoritmos, que vão te influenciar a passar mais tempo ali, ver o que você gosta, e aí você olha outro vídeo, depois outra foto, depois outra foto, e você passa horas e horas e horas dentro daquele aplicativo sem perceber. A partir daí, então, a gente entende melhor o tema, que é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Percebam que quando a gente leu esse tema pela primeira vez, a gente teve uma ideia. E agora que a gente leu a proposta como um todo, a gente compreendeu um pouquinho melhor do que se trata. Então, eu vou trazer aqui exemplos para vocês, separando na estrutura tripartida a tese, o desenvolvimento e a conclusão, a partir de redações nota 1000 no Enem. Então, aqui eu vou trazer para vocês redações que tiraram a nota máxima, ou seja, todos os critérios avaliativos do Enem consideraram que essa redação atingiu. E é um exemplo mais prático para vocês, de como realmente está lá escrito, que fica melhor, o que se escreve, que a banca olha e fala assim, realmente essa redação aqui vale 1000, ou não, essa redação não vale tanto assim 1000, essa redação precisa perder um pouco de ponto porque não está tão legal. Quem é meu aluno já conhece essa redação, inclusive, que é uma redação que eu gosto muito, que é de Lucas Felp. Lucas Felp, ele tirou nota 1000 na redação do Enem de 2018. É uma redação riquíssima, riquíssima, tanto de informações quanto de referências que ele traz aqui. É muito interessante. E cada vez que eu leio essa redação com os alunos, eu consigo puxar um tópico diferente a respeito dessa redação. Então, aqui eu trouxe o espelho, né, da redação, para vocês terem uma noção, o tamanho de letra dele, a quantidade de linhas. Percebam que é uma introdução que tem 8 linhas, né, uma introdução relativamente grande. E aqui é o texto daquela introdução, tá? Então, vamos ler aqui agora, para a gente entender um pouquinho melhor como é que ele construiu essa redação, como é que ele construiu essa introdução para ela receber uma nota 1000. Vamos lá. No livro 1984, George Orwell é retratado perdão. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. Então, vamos lá, uma introdução bem grande, né, como eu disse para vocês. O que é que ele faz para construir a tese dele? Ele constrói a tese dele em cima do livro 1984. Então, ele utiliza uma referência que fala sobre a ditadura militar, né? Essa referência, ela fala um pouco sobre essa questão da manipulação mental, manipulação de informações, porque dentro da ditadura, inclusive a própria ditadura do Brasil, né, que esse livro também está muito entrelaçado, foram restringidas uma série de informações. Então, o governo ele só deixava transparecer as informações que lhe favoreciam de alguma maneira. Então, mostrar que a economia estava legal, né? Que as pessoas estavam felizes, né? Brasil, ame ou deixam. A gente está em plena evolução do país. E, na verdade, não existe isso de um governo apresentar somente pontos positivos. Sempre são apresentados pontos negativos.
Mas o que eles fizeram foi manipular essas informações, só deixar aí para a mídia o que interessava. Então ele começa falando, né, sobre essa referência e ele pauta a sua tese em cima disso. Ele traz alguns elementos específicos, né, dessa obra ali dentro, e aí depois ele faz o link disso com a tese dele, de fato, e com o tema. Ele fala, né, fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. Então, ele relaciona essa referência que ele trouxe com o tema e apresenta a tese dele, junto com alguns argumentos já, né? Ele começa a listar ali os argumentos que ele vai começar a falar lá no parágrafo de desenvolvimento. Então, vamos lá para a argumentação, né? O que ele utilizou para sustentar essa tese dele? Ele começa lá. Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informações a partir do uso diário individual. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo globalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para a manipulação e alienação semelhantes vistas em 1984. Assim, os usuários são inconscientemente analisados pelo sistema e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Então, prestem bem atenção nos elementos que Phelps trouxe aqui. Ele inicia o parágrafo dele, gente, falando das mesmas informações que tem lá no texto motivador. Se vocês repararem aqui, ele fala, ó, em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informações a partir do uso diário individual. Então, ele não trouxe aqui nenhuma novidade, tá? Ele trouxe exatamente o que está ali no texto, então percebam que ele fez um jogo de palavras aqui com uma referência que ele já tinha, que é, por exemplo, aquele infográfico que traz os dados estatísticos. Ele não trouxe o dado estatístico propriamente dito, mas ele fala, né, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados. Então, ele utiliza os textos motivadores para começar a construir a argumentação dele. Se ele parasse aí, estaria bem escrito, estaria bom. Porém, a gente precisa trazer alguma coisa nossa para a redação. Sua redação não pode ser escrita somente com o texto motivador. Por quê? Ela pode até ser bem pontuada, se você escrever bem, como por exemplo ele aqui escreveu bem, mas ela não vai ser uma redação nota 1000, porque você não trouxe nenhuma novidade. Você pegou o texto motivador e você fez o seu texto em cima daquilo. E é aqui que entra a novidade, é aqui que entra o diferencial do texto dele. Ele começa falando, de acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo globalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para a manipulação e alienação semelhantes vistas em 1984. Então, o que ele fez aqui? Ele retornou à tese dele, porque lembra que eu falei com vocês? A tese dele foi baseada em uma referência, que foi o livro de 1984. Então, ele começa a argumentação dele com os textos motivadores, está lá, todo mundo teve acesso àquela informação, todo mundo que fez a prova naquele ano. Depois, ele coloca a informação dele, específica dele, ele traz uma referência, ele traz aquilo que a gente chama de argumentos de autoridade, só que mais pra frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre tipos de argumento, tá? Ele colocou aqui um filósofo, né, importante, que inclusive tem uma produção literária importante dentro da filosofia, e ele ligou isso daí com a tese dele. Então, perceba que o parágrafo individualmente, ele tem um início, um meio e um fim. Ai, Nath, eu vou colocar a conclusão em todos os parágrafos? Não, não é conclusão. É porque você tem que iniciar a sua ideia, continuar a sua ideia e depois fechar aquilo dali. Então, aqui ele começou falando, né, em primeiro lugar, e aí ele vai discutindo, traz uma referência nova e depois ele fecha a ideia, falando, né, assim, os usuários são inconscientemente analisados pelos sistemas e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Então, ele começa, né, a ideia, desenvolve ela e aí ele conclui. Isso é uma conclusão? Não, é um parágrafo de desenvolvimento, mas dentro do parágrafo você tem que ter essa linha de raciocínio, que você vai começar a ideia, trabalhar ela e depois fechar essa ideia. Aqui agora a gente vai para o segundo parágrafo de desenvolvimento de Phelps.
Ele fala: por conseguinte, presencia-se um forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética. Ao observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Em um episódio da série televisiva Black Mirror, por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas as que a máquina indicava, tornando o usuário passivo na escolha. Paralelamente, esse é o objetivo da indústria cultural para os pensadores da escola de Frankfurt: produzir conteúdo a partir do padrão de gosto do público para direcioná-lo, torná-lo homogêneo e logo facilmente atingível. Então eu destaquei aqui alguns pontos sobre esse parágrafo de desenvolvimento que está muito bem escrito, muito bem elaborado. Primeiro ele começa o parágrafo com um conectivo, né, por conseguinte. Então ele mostra assim, olha, eu vou continuar a minha argumentação. É diferente quando a gente fala para vocês assim, liguem as ideias estão soltas. Muitas vezes é solucionado isso com o uso de conectivos, tá? Que depois a gente vai ver também mais especificamente sobre conectivos. Mas aqui eu destaquei para vocês, por conseguinte. Então ele vai linkar o parágrafo anterior com o parágrafo que ele vai começar agora. E aí ele fala: presencia-se um forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética. Então, aqui ele traz de novo aquela informação do comportamento, mas ele traz de uma maneira diferente do que está lá no texto motivador. Ele não traz o dado estatístico. Aquele infográfico, ele traz dados específicos. Ele preferiu não utilizar o dado, até para não correr o risco daquela questão do plágio, né, do texto motivador, que no Enem não pode. E ele escreveu a mesma informação de uma maneira diferente. Ao observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Essa questão de fechar os olhos, novamente, está lá no texto motivador. E é aqui que vai entrar o diferencial dele. Quando ele começa a falar sobre Black Mirror. Meu Deus, vai citar série na redação? Vai, gente, vai dar tudo certo. Se você só tiver essa informação a respeito do tema e você acha que tem a ver, que você consegue colocar na sua argumentação, coloque. Basta você escrever corretamente. Então, ele colocou aqui a série de Black Mirror. Para quem conhece, né, é uma série da Netflix. E aí, ele explica, né, o porquê que tem a ver o Black Mirror com esse desenvolvimento, parágrafo de desenvolvimento que ele está fazendo. Então, ele fala, em um episódio da série televisiva de Black Mirror, por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas as que a máquina indicava. Então, aqui ele fala a questão da escolha. Lembra que lá no texto motivador, um dos textos falava exatamente sobre escolher qual notícia vai e qual notícia não vai, a liberdade ilusória, né, que inclusive também é retratado pelo filósofo Zygmunt Bauman, que foi o que ele trouxe aqui no texto, né? E aí ele traz uma segunda referência dele. Então ele já traz uma informação que é dele, que já estaria ok, né? Tudo bem, é uma série, mas tudo bem, é uma referência dele. Não está no texto motivador, é algo novo. Mas ainda assim, é uma série de televisão, né? Não é uma referência tão forte, que te dá tanta autoridade no argumento. E aí ele traz uma outra informação, que é a escola de Frankfurt. E ele fala o que tem a ver a escola de Frankfurt, né? Que ele fala que esse é o objetivo da indústria cultural para os pensadores da escola de Frankfurt: produzir conteúdos a partir do padrão de gosto do público para direcioná-lo, torná-lo homogêneo e logo facilmente atingível. Então a escola de Frankfurt ele fala sobre isso, sobre manipulação, né, de massas, na verdade, né? E aí ele traz o que tem a ver a escola de Frankfurt com esse assunto que eu estou discutindo. Então percebam, ele de novo traz o texto motivador, começa falando do texto motivador, mas ele traz um diferencial ali para conseguir desenvolver o argumento. Ele traz dois argumentos que são dele, são informações que não estão na prova, não estão no texto motivador, que é a série de Black Mirror e a escola de Frankfurt. Então, esse que vai trazer a cerejinha, sabe, do bolo na hora de você desenvolver a sua argumentação. Por fim, então, a gente vai para a conclusão, que é o fecho. E aí ele traz: portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, urge que o Ministério da Educação e Cultura, MEC, crie, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas sobre os perigos da alienação,
sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro a que ele é submetido. Somente assim será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet do país e, ademais, estourar a bolha que, da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em Winston em 1984, as novas tecnologias estão construindo nos cidadãos do século XXI. Então, o que ele fez aqui? Ele primeiro deu uma proposta de solução que foi: o Estado tem que conscientizar as pessoas. E aí ele traz como que o Estado vai conscientizar as pessoas, né, de que forma ele vai fazer isso, né, detalhando o que ele vai fazer, como que ele vai fazer isso. E no final ele liga essa ideia, essa solução que ele deu com a tese. É aí que a ideia do texto de fato é fechada, né? Então a minha proposta de solução é essa aqui, e isso vai resolver o problema que eu apresentei lá na minha tese. Então ele dá aqui as propostas de solução e no final ele fala sobre estourar a bolha, porque lá na introdução, eu coloquei aqui novamente para vocês, ó, ele fala, que o público é envolvido em uma grande bolha sociocultural. Então, lá na conclusão, ele traz que ele vai estourar essa bolha a partir dessa proposta de solução que ele trouxe. Então, é dessa forma, gente, que a gente constrói uma redação bem elaborada, tá? Quando a gente constrói dentro da estrutura, então eu preciso apresentar a minha tese primeiro, depois os meus argumentos e, por fim, a minha conclusão, linkando com isso com a minha tese. Certo? Para a gente fechar, então, a tese, o que é ela? É uma proposta criada por mim dentro do tema proposto. Os argumentos, eles podem vir tanto do texto motivador e eles precisam ter uma novidade minha, uma coisa que é minha, que eu sei que não está na prova, um argumento que é somente meu que eu vou inserir ali. Por fim, a proposta de solução, ela tem que ser apresentada, né, na sua conclusão. Dentro do Enem, existem formatos, né, de redação que aceitam essa proposta de solução vindo no último parágrafo de desenvolvimento. Porém, para que você siga uma ordem lógica na cabeça de vocês, eu indico que você faça isso na conclusão. Vai ser muito mais fácil de você construir, vai ser muito mais fácil você alcançar um bom resultado na sua redação se você colocar ela na conclusão. E por último, você vai apresentar a relação dessa proposta de solução que você apresentou com a sua tese que você mostrou lá no início do texto. Ligar tudo e aí você fecha a linha de raciocínio do texto. Antes que vocês pensem assim, nossa, mas que coisa difícil, que horror, não vou conseguir nunca. Gente, você tem que colocar na sua cabeça que você aprende fácil. Você está aqui se dedicando, assistindo uma aula como essa. Espero que você tenha assistido as aulas anteriores de Janaína também. Vai assistir as próximas e você vai conseguir elaborar uma boa redação. A redação não é difícil, gente. Coloque isso dentro da mente de vocês, porque tudo começa na nossa cabeça. Você aprende fácil. Você consegue elaborar uma boa redação. Você é inteligente. Coloque isso dentro da sua cabeça e vai trabalhando isso daí. Vai praticando a sua redação que você vai conseguir uma nota boa lá na frente no Enem, tá bom? Então, essas foram as referências que eu utilizei. E aqui estão meus contatos, se vocês quiserem falar comigo depois. Um beijo e até a próxima aula.